Glória a Deus, exaltado seja o santo nome do Senhor. Hoje é noite de colocarmos tudo no altar. Hoje é noite nós saímos aqui abastecidos pela presença gloriosa do Senhor. Eu louvo a Deus por mais uma oportunidade de estar ministrando na casa de Deus. E eu gostaria de convidar a igreja a se colocar de pé. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre níveis espirituais. Qual o nível espiritual que nós nos encontramos? Independente de como você chegou, como você está, eu quero dizer que Deus tem mais para a sua vida. Deus tem mais para as nossas vidas, Deus tem mais para as nossas famílias. Eu gostaria que a igreja abrisse a palavra do Senhor. Profeta Ezequiel, capítulo 47. A visão que Deus deu a esse profeta sobre o rio de Deus. Nós vamos ler alguns versículos desse capítulo. Eu vou ler na nova versão internacional, NVI. Nós vamos ler o 1, depois o 3 ao 5, o 3 ao 9, depois o 12. Versículo 1. O homem levantou-me de volta à entrada do templo, e vi água saindo de debaixo da soleira do templo, e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul, do templo ao sul do altar. Versículo 3. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, e enquanto ia medindo, mediu 500 metros. Levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água que chegava aos joelhos. Mediu mais 500 e levou-me à água que batia na cintura. Mediu mais 500, mas agora era um rio que não podia mais atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só podia atravessar a nado. Era um rio que não podia atravessar andando. E ele me perguntou: filho do homem, você vê isto? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse: essa água flui na direção da região situada a leste e desce até a Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali é saneada. Por onde o rio passar, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que aonde o rio flui, tudo viverá. Versículo 12. Árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos serão de comida, servirão de comida, suas folhas de remédio. Pai querido, nós colocamos as nossas vidas em tuas mãos. Pai, eu apresento a Ti a minha vida, que seja eu, Pai amado, apenas um instrumento de Deus nesta noite. Senhor, que o Senhor possa estar me usando, Pai querido, para falar aos nossos corações. Eu quero apresentar, meu Pai querido, a Tua igreja, Pai. Eu quero apresentar aqueles que estão também nos ouvindo, Senhor amado, pelas redes sociais. Pai querido, que a Tua palavra possa entrar vivificando, Pai querido, aonde houver morte, Pai. Que o Senhor possa entrar com vida e possa fazer a diferença em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. A igreja pode se assentar. Meus queridos, nós vamos falar aqui de alguns níveis espirituais. E é interessante que a palavra do Senhor, dentro de um contexto histórico, estava vivendo o povo de Israel um momento muito difícil. O povo de Israel, neste momento, ele estava vivendo prisioneiro, eles eram escravos. Eles estavam cativos da Babilônia. Inclusive o próprio profeta, ele era cativo neste local. E a primeira coisa que nós começamos a perceber, por mais que o ambiente fosse desfavorável, por mais que aquelas pessoas estavam vivendo ali como escravos,
Por mais que haviam evidências muito desfavoráveis, mas existia um homem de Deus naquele lugar. Existia um homem que buscava a presença de Deus. Existia um homem que poderia até fisicamente estar preso, mas que espiritualmente ele estava livre para buscar a presença de Deus. E Deus traz uma palavra de esperança àquele homem para transmitir ao povo e inclusive para chegar até os dias de hoje. Eu quero dizer com você que eu não sei o que você está vivendo. Eu não sei como está a sua casa. Eu não sei como é que você chegou aqui nesta noite. Mas eu quero dizer que Deus tem uma palavra de vida. Deus tem uma palavra de transformação. Deus tem uma palavra de mudança. Porque nós não vivemos de acordo com as circunstâncias, mas nós vivemos de acordo com aquilo que nós cremos, que é a palavra do Senhor que nos garante vitória absoluta em nome de Cristo Jesus. Deus leva aquele profeta, Deus dá uma visão a ele. E ele consegue ver um rio que saía da casa de Deus. Ele saía de dentro, o próprio rio, a Bíblia vai dizer que era um rio de vida. Um rio que por onde passava, ele mudava todas as coisas. Em algumas versões, quando vai falar do mar, ele está se referindo ao mar morto. E a Bíblia vai dizer que mesmo o mar morto vai começar a produzir vida. Porque aonde o rio de Deus chega, há milagres. Aonde o rio de Deus chega, há transformação. Aonde o rio de Deus chega, há cura, há mudança e tudo se transforma. O rio de Deus, meus irmãos, é algo que sai de dentro de Deus. É a extensão do próprio Deus. É um rio que ele começa a sair aquela água e ele vai se aumentando e aumentando, porque é Deus mostrando, eu tenho sempre mais para a minha igreja. São águas correntes, purificadoras, águas que curam, águas que transformam. A situação de Israel era uma situação precária, meus irmãos. Quem sabe muitas pessoas já viviam ali deprimidos, sofrendo, cansados de serem escravos. E de uma hora para outra Deus levanta um profeta e começa a mostrar para ele: pode estar morto, mas vai haver vida. Pode estar doente, mas vai haver cura. Pode estar oprimido, mas vai haver libertação. Porque o rio de Deus está começando a correr. E quem foi impactado por este rio nunca mais será o mesmo. Meus queridos, existem muitos níveis espirituais. E eu confesso que quando eu comecei a meditar nesta palavra, eu comecei a me ver em alguns níveis mais precários diante de Deus. Eu falei: meu Deus, quantas vezes? Será em que nível eu estou? Eu comecei a me perguntar. Porque o primeiro nível que eu consigo identificar é o nível daquelas pessoas que veem o rio. São aquelas pessoas que entendem, elas acreditam que o rio existe. Elas enxergam o rio, elas falam daquilo que elas têm ouvido falar, mas elas não têm vivido experiências com o rio. E eu falei: Senhor, até quando? Ou até onde eu tenho vivido as minhas experiências com o Senhor? Ou até onde eu tenho mergulhado no rio de Deus? Meu Deus, este ano é um ano de avivamento, porque aonde a oração há avivamento de Deus. Mas será que nós não estamos apenas só falando de um rio, sem antes mergulhar nele? Será que nós não estamos apenas contemplando o rio? Quem sabe existem pessoas que já conhecem a verdade em ouvir falar da verdade. Pessoas que não têm dúvida que Deus existe, já é algo sedimentado na sua cabeça. São pessoas que ouvem, são pessoas que veem, mas são pessoas que não querem compromisso. São pessoas que não querem interação com o rio de Deus. Talvez pessoas que falem do rio, mas não têm tido experiências com o rio. E é interessante, meus irmãos, que a Bíblia não mostra um mar. E essa tarde eu voltando a meditar e pedindo a Deus mais palavras para a minha vida e para a igreja, eu pude perceber que não é um mar, porque é engraçado, o mar, às vezes você está ali no início, vem uma onda e te cobre. O próprio mar faz, às vezes, de te cobrir. O rio não, você tem que entrar. O rio você tem que ter esforço. Você tem que ter atitude. E a Bíblia vai dizer que aquele homem, ele pega e ele mede uma certa distância. E ele pega aquele profeta e anda praticamente 500 metros. E são 500 metros para a água chegar apenas até os tornozelos.
Tem gente esperando uma enchente espiritual entrar na tua casa. Tem gente achando que eu vou estar na rede, vai ter um tsunami, vai me envolver com o rio de Deus. Não, é o profeta que levanta e vai até o rio. É ele que tem a postura, ele decide. O Espírito Santo de Deus simboliza esse rio que está à disposição da minha e da sua vida. Mas vamos parar de contemplar este rio e vamos começar a querer ter compromisso com esse rio. A palavra do Senhor vai dizer que eles andaram por 500 metros. E as águas chegaram apenas até os tornozelos. É o segundo nível que alguém pode chegar espiritualmente falando. O primeiro nível, as pessoas estão apenas olhando. As pessoas não duvidam que o rio exista. As pessoas até falam do rio. Mas as pessoas não permitem ser tocadas pelo rio. O segundo nível, aquela pessoa ela vai até esse rio. O profeta, ele decide entrar juntamente com esse homem. É o nível da decisão. É o nível onde você tem uma postura diante de Deus. Eu não quero apenas contemplar as maravilhas de Deus. Eu quero pertencer à igreja do Senhor Jesus. Eu quero fazer parte do projeto de Deus nessa terra. Pare de contemplar e comece agora a se envolver com as coisas de Deus. É o nível onde você se coloca de pé. É o nível onde você começa a ter a sua caminhada com Deus. E é interessante que a depender da temperatura da água, se você apenas triscar o dedo na água dos pés, todo o teu corpo sente. Tem pessoas que tiveram experiências com Deus que se arrepiaram do pé à cabeça, mas pararam por aí. Pararam numa única experiência. E Deus está dizendo, não é tempo de parar. Não é tempo de se acomodar no nível em que nós estamos. É tempo de nós entrarmos na presença do Senhor e termos uma entrega total e dizer, eu quero mais, Senhor, eu quero mais experiência contigo. Eu quero mergulhar na presença do Deus Altíssimo. Quando eu tenho as águas até os meus tornozelos, por mais que eu sinta o frescor da água, eu ainda tenho o domínio todo sobre a situação. Eu consigo caminhar num rio que está apenas cobrindo os meus pés. Eu consigo correr, eu consigo ir para onde eu quiser. Eu tive uma decisão, eu tive a minha primeira experiência, mas Deus está dizendo, eu quero muito mais. Eu quero te ensinar a você a depender de mim. Eu quero te ensinar a você parar de ter medo. Eu quero te ensinar a você a entrar e a mergulhar na minha presença. Não tenha medo de tirar os pés do chão. Deus tem algo grande na sua vida. Não precisa ter medo das circunstâncias, porque Deus está contigo, Ele garante a vitória. Aquele profeta, ele decide andar mais um pouco com aquele homem. E a Bíblia diz que as águas chegaram aos joelhos. E quando você está com as águas no joelho, meus irmãos, você já não consegue correr com facilidade. Tenta correr dentro de um rio com as águas nos joelhos. Imagina dentro de um rio você vê, sei lá, uma cobra. Dependendo da profundidade, você vai ter dificuldade de locomoção. Os joelhos vai nos remeter à oração. O segundo nível não é só de uma decisão, mas é de uma persistência. É de uma permanência, é de uma busca constante. Não apenas decido sentir a temperatura da água. Não apenas decido caminhar um pouco. Eu quero um pouco mais. Agora as águas vêm até os joelhos. É onde o crente, é onde o cristão começa a orar. Começa a se ajoelhar diante de Deus. É onde os movimentos começam a ser agora mais limitados. Aquilo que eu fazia no mundo já não dá mais para eu fazer. Alguns pensamentos já não são dignos na minha mente. Algumas palavras já não podem mais ser proferidas. Porque agora eu estou começando a ser limitada pelo rio de Deus. Eu já não posso mais ter o domínio dos meus movimentos por completo. Eu não posso mais, com tanta facilidade, correr. Agora há um comprometimento maior entre a água e a minha pessoa. Há um envolvimento maior. E é isso que Deus está dizendo. Eu estou chamando, é para dentro. Eu estou chamando para mergulhar. Não é tempo de parar. Não é tempo de se conformar com a unção que foi derramada sobre ti. Nós queremos mais de Deus. Nós queremos ser cheios do Espírito Santo de Deus para fazermos a diferença nessa terra. Aleluia, glória a Deus.
águas nos tornozelos, águas nos joelhos. O profeta decide mudar de nível. Ele começa a se envolver mais. E ele vai para um terceiro nível, aonde ele chega com as águas na cintura. Mais uma vez, os movimentos ficam mais limitados, porém os pés ainda continuam no chão. Quando nós chegamos com as águas na cintura, muitas vezes nós queremos mergulhar. Nós somos muitas vezes tomados por um sentimento de mergulhar, de ir profundo, mas muitas vezes sentimento de medo, porque a água já está subindo. E quanto mais ela sobe, mais eu vou perdendo o controle da situação. Mais eu vou perdendo o controle das coisas. Agora a água começa a me balançar muito mais. Se eu não conseguia correr com as águas nos joelhos, aqui muito mais, eu tenho muito mais resistência, eu sou muito mais limitada. Ao mesmo tempo que há um sentimento de se envolver, de alegria, eu quero mais de mergulhar, eu quero mais de aprofundar, eu também começo às vezes a querer desistir, a querer voltar, ou achar que está bom demais. Mas quando o profeta estava ali com as águas na cintura, houve mais uma medida. E a medida era para que ele continuasse até chegar às águas profundas. Eu não sei qual o nível espiritual que você se encontra, mas eu quero te dizer que Deus tem uma experiência maior para com sua vida. Deus quer se revelar mais a você neste ano de 2024. Deus quer muitas vezes que você perca o controle, para Ele assumir o controle e Ele provar que Ele é Deus na sua vida. Que quando o homem diz não, Ele diz sim. Quando Ele abre uma porta, ninguém fecha. Quando Ele fecha, ninguém abre. Porque Ele é Deus e Ele não perdeu o controle de nada. O profeta, ele se lança, e aí com mais 500... Eram 2 quilômetros, 2.000 metros, quando o profeta chega às águas profundas, e agora ele não consegue mais tocar ao chão, agora ele fica totalmente vulnerável ao Espírito Santo de Deus. Deus quer levar a igreja às águas profundas, mas nós não queremos perder o contato com o chão, nós queremos ter o controle das nossas vidas. Muitas vezes nós queremos ter o controle da vida das pessoas. Nós queremos fazer a nossa agenda no céu, dizer quando é que Deus faz e da maneira que Deus faz. Tem pessoas que querem pular do primeiro nível para o último nível. Quem sabe pegar um barquinho e se jogar lá no meio, vai morrer afogado. Teve que andar. É processo. É experiência, é ser fiel no pouco que no muito Deus coloca. É começar a louvar a Deus quando a luta está apertada, porque aí Deus começa a honrar. É entender que eu só posso ir para o segundo nível quando eu for aprovado no primeiro. É eu entender que é uma ação conjunta de Deus e da minha pessoa, onde Deus coloca o rio, coloca o anjo para me acompanhar, faz o convite, faz a medida, mas eu tenho que decidir a entrar no rio e caminhar. Eu tenho que decidir a tomar atitudes, meus irmãos, que ninguém pode fazer por mim. Ninguém pode caminhar por você. O pastor pode orar pela sua vida, pela minha vida. Um pai pode orar por um filho, uma mãe pode orar por um filho. Você pode orar pelos seus pais, mas a responsabilidade ela é individual. Quem tem que entrar no rio e colocar um passo à frente, outro à frente, outro à frente, somos nós, cada um de nós individualmente. Aquele profeta, ele chega ao nível mais alto espiritualmente falando. E quando você não tem, está numa água que não dá mais pezinho, como as pessoas falam, ali você está simplesmente mergulhando vulnerável às ondas ou à velocidade da água.
Mas eu quero dizer que se o rio é de Deus, não tenha medo, porque você não vai se afundar. Você não vai morrer. Meus irmãos, nós temos que ter experiências com Deus. Nós precisamos agora de buscar a presença do Senhor como nunca. E é interessante que o profeta, ele tem toda essa experiência e depois ele volta para a margem do rio. E quando ele volta, o que ele vê? Ele vê tudo transformado. Ele vê árvores que frutificam, que dá frutos o tempo todo, frutifica o tempo todo. Ele vê árvores que seus frutos servem de alimentos e que as suas folhas são remédios de cura. Enquanto ele estava mergulhando no rio de Deus, as árvores começaram a crescer e frutificar e ele nem estava percebendo. Eu quero dizer que quando você entender o que é mergulhar na presença do Senhor, Deus vai começar a fazer florescer aonde nem você plantou. Quando nós entendermos que nós temos que estar na presença do Senhor, o milagre vai chegar. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Ele volta, mas ele não volta vendo o mesmo cenário. A visão dele é diferente. Enquanto ele mergulhava, os milagres aconteciam. Eu quero dizer que enquanto você vai tendo intimidade com Deus, se aproximando de Deus, entrando na presença do Altíssimo, milagres vão acontecer em todas as esferas da sua vida, porque Deus é fiel para assim fazer. A palavra do Senhor diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas lhe serão acrescentadas. É um rio que por onde ele passa, ele cura. Ao invés de você ficar evidenciando aquilo que te causa depressão, começa a mergulhar no rio de Deus. Começa a trazer à memória aquilo que te traz esperança. Começa a ler a palavra do Senhor e ver as promessas de Deus para a sua vida, para a minha vida, para a igreja do Senhor Jesus. Que é o rio vai começar a envolver na sua vida. Você vai ter sentido sede. Você vai querer se envolver mais com esse rio de Deus. E quando você se der de conta, você vai olhar e vai ver muitas árvores, muitos frutos, muitos milagres acontecendo, porque simplesmente você decidiu mergulhar na presença do Senhor. O problema é que às vezes nós não queremos nos envolver. Muitas vezes nós nos acomodamos na beira do rio. Muitas vezes nós vamos lá e colocamos o pé, pegamos a água e trazemos para a cabeça. Nós estamos vivendo de experiências dos outros e Deus está dizendo: eu quero entrar na tua casa, eu quero ter experiência em um particular com você. Eu vou mudar a tua história neste ano, a partir do momento que você decidir entrar no meu rio e se envolver comigo. Meus irmãos, um rio que dava vida ao Mar Morto. O Mar Morto, ele é muito baixo. E ele recebe águas de várias fontes, vários rios. E ele é um mar morto. A quantidade de sal impede que ali produza vida. A água do Mar Morto, ele só recebe. Ele não faz fluir por causa da sua posição geográfica. Geograficamente e humanamente falando, não tem como o Mar Morto produzir vida. Mas quando Deus fala vai ter vida, Deus não quer saber, porque Deus está acima de tudo e de qualquer coisa. A Bíblia está dizendo que aquele rio, quando ele for passando, aonde ele passar, as coisas vão mudar. A morte vai ter que respeitar a vida. A doença vai ter que respeitar a cura. A opressão vai respeitar a libertação, porque agora o rio de Deus já está entrando. O Mar Morto vai começar agora a dar vida, porque acima do Mar Morto existe um rio de vida entrando e mudando todas as coisas. Quem sabe nós temos algumas coisas mortas nas nossas vidas. Quem sabe em algumas áreas nós ainda não permitimos que o rio de Deus passe. Quem sabe nós nos paralisamos, ou nós estamos talvez até com raquitismo espiritual. Quem sabe nós estamos acomodados apenas em ouvir falar, ou apenas em falar. E Deus está te chamando e me chamando para se envolver no rio de Deus. Deus não quer apenas que nós venhamos nos decidir nos primeiros passos. Ele está dizendo: eu tenho mais.
A caminhada, meus irmãos, era longa. Você caminhar em uma terra, 500 metros é uma coisa, dentro de água é outra. A velocidade é comprometida. É diferente. E para cada nível havia uma nova medida. É Deus dizendo, eu tenho mais. Não é tempo de parar. Enquanto você olha para o meio do rio, enquanto você decide ir mais além, Deus está fazendo florescer na sua casa. Deus está fazendo nascer sementes que nem você plantou. Deus está fazendo ressuscitar sonhos que já estavam adormecidos, porque agora o sonho não é mais prioridade. A prioridade agora é a presença de Deus nas nossas vidas. E a Bíblia diz que quando nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, as demais coisas nos são acrescentadas. Quando a minha prioridade é o rio de Deus, é o envolvimento com Deus, é a intimidade com Deus, é descer na presença do Senhor, meus irmãos, as bênçãos começam a surgir, elas começam a nos seguir. Não tenha medo de mergulhar no rio de Deus. Não tenha medo de perder o controle. Eu perdi o controle. Eu quero te dizer, Deus nunca perdeu. Deus não está surpreso. Você fica surpreso com algumas coisas. Eu fico também. Algumas coisas saem do nosso controle e nós não gostaríamos que isso acontecesse. Mas Deus está dizendo, está tudo no meu controle. Mergulha no meu rio. Tenha intimidade comigo. Se envolva com a minha obra. Se envolva com o Espírito Santo de Deus. Porque da tua causa cuido eu. Da sua casa cuido eu. E quando você menos esperar, as coisas estão no devido lugar. E o nome de Deus está sendo glorificado. Agora a gente quer ajudar Deus. A gente quer ficar ali só com os pezinhos na água. Refrescando aos poucos, muitas vezes com migalhas, e Deus está dizendo, eu quero intimidade. Eu quero compromisso. Hoje nós falamos pela manhã sobre as imagens que a igreja, que a Bíblia traz sobre a igreja, e uma das imagens é sobre noiva. Meus irmãos, nós somos a noiva de Cristo. Noiva tem compromisso com o noivo. Nós não somos ficantes. Nós não somos simpatizantes. Nós temos compromisso com o noivo. Nós somos ovelhas. A ovelha, ela tem um olhar diferente. Ela vê mais o que está ao redor do que o que está à frente pela posição dos olhos. É por isso que ela precisa de pastor. A ovelha é dependente do pastor. É uma visão periférica. É por isso que nós aprendemos a depender de Deus. Quando você depende de Deus, você está olhando, humanamente falando, só o que está ao seu lado, ao seu redor. As evidências estão gritando e dizendo não. E você está se levantando e dizendo, mas eu sei o Deus em quem eu tenho crido, que é poderoso para fazer infinitamente mais e guardar o meu tesouro até eu chegar nas regiões celestiais. Aleluia! Exaltado seja o santo nome do Senhor. Águas profundas é o nível que Deus quer que cada um de nós possamos chegar. É um envolvimento, é uma entrega por total. O problema é que muitas vezes nós damos 3 passos para frente e 2 passos para trás. Às vezes a onda não, mas a velocidade do rio começa a nos assustar. Nós não queremos perder o controle de nada. Se nós pudéssemos, nós vivíamos dentro de uma bolha. E o sofrimento, meus irmãos, faz tanto milagre na vida da gente. É por isso que a Bíblia fala, alegrai-vos quando passar por várias tribulações. Não é com pouca, não é com muitas. Porque é na tribulação que o crente chora na presença de Deus. É na tribulação que o coração se rasga. É na luta que você entende que você não é nada. E se Deus não for na sua vida, você não é nada. É quando as coisas apertam que você sabe realmente quem é você. E aí você vai se humilhar na presença do Senhor e dizer, se Deus não for comigo, eu não consigo nada. E aí Deus fala, está começando a aprender, estou começando a gostar desse diálogo. E aí Deus fala, vem para mim, começa a navegar. E aí a vida começa a balançar, a gente começa a querer ter o controle das coisas de novo. E Deus está falando, o seu lugar não é na superfície. Ei, o teu lugar é intimidade com Deus.
O nosso lugar é uma entrega total diante de Deus, para que quando você voltar, o cenário vai ter mudado. As coisas vão ter mudado. Simplesmente porque Deus trabalhou enquanto você buscava a presença de Deus. Este ano é o ano da oração. E quando nós oramos ao Senhor, isso proporciona intimidade com Deus. Isso proporciona crescimento espiritual. Uma igreja que ora, um homem que ora, uma mulher que ora, ele é um homem e uma mulher diferenciado. O diabo não tem medo de quanto tempo você tem de evangélico. Quantos dons, ele tem receio de quem ora e obedece. Porque os dons são irrevogáveis. Agora, a obediência é uma atitude diária que eu e você temos que tomar. A obediência é eu entender que eu tenho que entrar no rio e eu não posso parar enquanto eu não estiver nas águas profundas. Ah, está acontecendo algo, tem alguém acontecendo ali, na margem tem uma árvore seca, morreu, não tem mais esperança, mas eu tenho a certeza, eu vou me encontrar com Deus, eu vou mergulhar no rio de Deus, porque eu sei que quando eu voltar, todas as árvores que estavam mortas, ela vai começar a viver e vai começar a frutificar. Vida de cristão, meu irmão, é vida de confiança. Nós não vivemos daquilo que nós vemos, nós vivemos definitivamente daquilo que nós cremos. A fé, meus irmãos, eu acho interessante, a fé é a certeza. É você ter certeza que vai acontecer. A confiança já é um pouco diferente. A confiança é você aceitar, independente do que Deus escolhe para você. É você confiar que aquilo ali é bom para você. É quando Jesus ora lá no Getsemane e fala: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, todavia faça a tua vontade. Pai, eu quero isso, nem sei se o Senhor vai me ouvir, mas uma coisa eu sei, a sua vontade ela é melhor. Eu confio na sua escolha. Você confia na escolha de Deus para a sua vida? Será que nós confiamos na escolha de Deus para as nossas vidas? Porque às vezes, meus irmãos, a escolha de Deus não vai ser a escolha que eu estou querendo. Às vezes Deus vai me dar um não, quando eu estou buscando um sim. Mas a Bíblia vai dizer que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Deus conhece o teu amanhã. Deus conhece a sua vida. Quantos homens de Deus tiveram não de Deus? A gente vai ver Moisés, um homem que era íntimo de Deus. Um homem que teve experiências extraordinárias. Um dia o Moisés pede para entrar na terra de Canaã. Deus falou assim para ele: não, não insista, você não vai entrar. A sua desobediência em determinado ponto impediu de você entrar. Deus disse não para Moisés. Agora sabe o que eu acho mais lindo, meus irmãos? Moisés não se revoltou contra Deus. Não saiu da presença de Deus. Falou: então agora, Senhor, levante outro que eu não estou mais nem aí. E você vai me usar até agora e daqui a pouco eu nem vou poder entrar nisso. Eu estava lá no mato cuidando da minha família. O Senhor me chama para libertar esse povo e eu não vou entrar? Que história é essa? Não. Moisés pede, mas ele aceita o não de Deus. E a Bíblia diz: ele foi fiel até o final. Teve erros, todo homem teve. O único que não teve foi Jesus. Mas ele não abandonou um barco. Ele simplesmente, ele capacitou Josué, fez discípulos. Poderia agora ter birrado: então, Senhor, eu sou que levante qualquer outra pessoa aí, dou-me por encerrado aqui a minha atividade nessa terra. Mas não, ele continuou. E com certeza, meus irmãos, ele não entrou nessa terra, na Canaã terrestre, mas ele está na Canaã celestial nos aguardando. Com certeza com uma cadeira privilegiada no céu, porque ele cumpriu com excelência a sua missão. E ele inclusive teve o discernimento de aceitar o não de Deus e não se revoltar contra Deus. Davi adultera, Davi engravida a mulher. Deus usa o profeta e fala: essa criança não vai nascer. Davi ora, Davi chora, Davi jejuma. Deus ouviu e disse sim para Davi. Deus tocou no filho e não revogou o decreto dele. E a criança morreu. Mas nem por isso Davi se birrou e falou: então a partir de hoje, relações cortadas, Deus.
Era um inocente. Quem errou foi eu, que me matasse. A Bíblia diz que quando o filho de Davi morre, ele louva a Deus. Ele se levanta, ele banha. O povo estava preocupado. E foi um homem reconhecido biblicamente como um homem segundo o coração de Deus. Porque Davi entendeu que melhor do que a bênção é o abençoador. Nós precisamos mais da presença de Deus do que qualquer bênção nesta terra. Quantas pessoas tiveram não de Deus, mas não desistiram. E quantas vezes nós agimos de uma forma imatura nessa terra. Quantas vezes nós nos revoltamos por coisas, por situações. E nós estamos apenas com alguns comportamentos, às vezes murmurando, dizendo e evidenciando: eu ainda não estou preparado para o próximo nível. E vai demorar um pouco mais. Jesus teve um não, quando ele pede para afastar o cálice. E o cálice não foi afastado. Mas a Bíblia diz que ele foi fiel até a morte. E morte de cruz. E por isso Deus deu a ele um nome que está acima de todo nome. Jesus venceu a morte, o inferno e o pecado, para que hoje eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. Eu não sei qual nível espiritual que você se encontra. Eu quero dizer, um fato é: existe um rio de Deus. Existe um rio à nossa disposição. Existe um Deus convidando. Ah, mas eu não consigo sozinho. Deus envia anjos, Deus envia pessoas, Deus dá a palavra dele. Não se preocupe, você não vai morrer na mão de Deus. Você vai ser guardado, protegido e vai viver o extraordinário. Mas o extraordinário de Deus, ele acontece lá nas águas profundas, não é nas águas superficiais. Não é para quem ouve falar do rio. Não é para quem apenas molhou os pés no rio. Não é para quem que colocou e entrou no rio até os joelhos e começa a perceber a água muitas vezes balançar e começa a ter medo e começa a parar ali porque não quer ser muitas vezes abalado pela água. O extraordinário de Deus não é quando a água chega até a cintura e você olha e não sabe se vai ou se fica. O extraordinário de Deus é para quem se lança inteiramente na presença do Senhor. Nós precisamos colocar a nossa vida toda na mão de Deus. Deus quer trabalhar, mas nós precisamos te tirar as nossas mãos. Para de querer ter o domínio de todas as coisas. Deus sabe o que faz. Relacionamento com Deus é pautado na confiança. Que Deus possa dar a essa igreja, as nossas vidas, a começar de mim, uma fé tal como deu para Jó, ao ponto de dizer: nem que Deus me mate, nele esperarei. Meus irmãos, nós estamos aqui de passagem. O céu é real. O arrebatamento é real. Nós estamos perdendo muito tempo, muitas vezes preocupados com as coisas aqui dessa terra. Nós estamos muitas vezes nos recusando a tirar os pés do chão. E nós queremos que o rio venha até nós. Que uma enchente espiritual possa invadir as nossas casas. Que eu dê um passo e já chegue nas profundezas. Não, tem que ter preparo. Tem que ter perseverança. Tem que ter atitude. Vai haver provações. Quem sabe de vez em quando umas pedrinhas no rio, que vai machucar o pé. Quem sabe talvez uns buraquinhos e você vai levar aquele susto. Quem sabe uma correnteza e você vai ficar ali. Ai, eu estou perdendo o controle. Deus está vendo, venha. Você pode perder, mas eu não perco o controle da tua vida. Eu não perco o controle da tua casa. Eu não perco o controle da vida do teu esposo. Eu não perco o controle da vida do teu filho. Enquanto houver uma igreja que ora, enquanto houver uma igreja que mergulha na presença de Deus, uma igreja que se entrega sem reserva, vai existir árvores frutificando, bênçãos surgindo, alimentando vidas e curando pessoas que estão precisando de ser alimentadas espiritualmente. Que nós possamos buscar a presença do Senhor. Eu quero dizer, igreja, que o rio de Deus está à disposição. Mas até onde eu estou disposto a entrar? Até onde eu estou disposto a me envolver
com as coisas de Deus. Até onde eu estou disposto a colocar Deus em primeiro lugar, apesar de. Falar do Evangelho às vezes é fácil. Viver o Evangelho é outra coisa. Confiar em Deus quando as evidências estão ali cristalinas, gritando, é uma coisa. Confiar quando tudo diz não é outra coisa. Ser fiel a Deus, enquanto está tudo muito bem, ou uma luta razoavelmente fácil, é uma coisa. Outra coisa é quando tudo está muito apertado e machucando demais. E muitas vezes o inimigo querendo que você volte. Talvez você já teve experiências extraordinárias com Deus. Talvez você já chegou até um patamar do rio, mas você já voltou para trás, porque você teve medo de uma entrega total. Talvez porque quando você começou tinha multidões contigo. Quando você chegou em um certo nível, as pessoas te abandonaram. Talvez porque algumas experiências te feriram demais e você acha que enquanto você está com os pés no chão, você está mais seguro. E Deus está dizendo, não, é comigo e com você. Não olha para as pessoas que abandonaram. Eu sou um Deus pessoal. Eu tenho uma história extraordinária para ser vivida por você nessa terra. Quem sabe nós paramos. Quem sabe nós ficamos olhando para as circunstâncias. Porque a nossa visão de frente, ela está prejudicada. Quem sabe nós estamos indagando, mas Senhor, quanto mais eu faço, parece que pior. Se preocupa não, no céu vai resolver tudo. Nós somos do céu, nós não somos dessa terra. Se não resolver aqui, resolve lá. Deus quer uma igreja, meus irmãos, que não se recua. Porque se o problema fizer você recuar, não vai faltar problemas. Mas o problema, ele tem que nos aproximar de Deus. É quando vier o problema e você fala, ih, Senhor, eu estou dominando demais as coisas. Deixa eu entrar mais um pouquinho na sua presença. É quando você faz uma coisa tudo errado. Senhor, mas aparentemente eu fiz tudo certo, eu orei e tudo mais. É Deus falando, não é para você fazer, eu vou fazer. Descanse na minha presença. Eu quero intimidade. Às vezes nós estamos olhando demais. Eu quero ver se a árvore já nasceu. Eu quero ver se já teve fruto. Eu quero ver. Não, e Deus está falando, olha só para mim, eu sou suficiente. Se Deus não for suficiente para a igreja, acabou a nossa esperança. No dia que Deus for suficiente para todos nós, as bênçãos vão ser acrescentadas às nossas vidas. A caminhada não vai ser fácil. Às vezes olhar o rio é muito bom, mas Deus está convidando você. Você que talvez esteja me ouvindo aí através do YouTube. Você que já ouviu falar de Deus, você que seu coração já ardeu por Deus. Você que até fala de Deus, mas nunca teve experiência com Deus. Deus está dizendo, levanta-te e começa a colocar os pés sobre o meu rio, porque eu tenho algo extraordinário, mas precisa de uma posição sua. Não basta ser admirador. Não basta ser simpatizante, tem que ter compromisso. Molhou os pés, Deus quer mais. Deus quer intimidade. Águas nos joelhos, as águas da oração, a água da busca. É a água, é o momento em que você fala com Deus e que você ouve Deus e você entende o que Deus quer para você. Muitas vezes, meus irmãos, e mais, não adianta só andar, tem que andar na direção certa. Não adianta se o rio e a profundeza é para lá, eu ficar andando na margem de um lado para o outro. Eu andei os 500 metros, mas eu andei na mesma profundidade. Não adianta, tem gente andando em círculo e não sai do lugar, porque não quer ter compromisso com Deus. A vida cristã é uma vida de renúncia, meus irmãos. Quanto mais dentro do rio, mais de Deus e menos de nós. Mais o rio toma conta das nossas vidas e menos nós temos controle das situações. E quem disse que eu sou a melhor pessoa para ter controle das coisas? Quem disse que nós somos as melhores pessoas para ter controle sobre tudo? A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, mas o de Deus não.
Deus sabe a hora certa. Deus sabe o nível espiritual que você se encontra. E Ele quer ter experiências comigo e contigo mais e mais. Se você está com as águas ainda na cintura, e quem sabe pensando em voltar atrás, ou quem sabe pensando, já está bom demais, eu estou aqui meio a meio. Eu tenho muita água, mas eu ainda consigo sentir os meus pés no chão. Eu ainda consigo ter um pouquinho de controle. Deus está falando, vem para o rio. Vamos andar mais um pouquinho. Deixa ser o Senhor da sua vida. Não coloca as coisas na mão de Deus e depois toma, não. Vamos ser crentes maduros, meus irmãos. É difícil, é. É muito difícil, principalmente quando as circunstâncias são aparentemente desfavoráveis. Quem sabe aquele profeta entrando, olhava para o rio morto ali, o mar morto, talvez do lado, e vindo o mar morto. Um decreto, humanamente falando, que não tinha condições de mudança. Mas depois ele começa a ver o milagre. Porque aonde o rio de Deus passa, tudo se transforma. A primeira transformação que Deus quer é dentro das nossas vidas. Até onde você está disposto a nadar? Até onde você está disposto a seguir em frente quando alguém, o seu parceiro, parou? Intimidade com Deus, ela é construída no individual. Você pode pedir oração para qualquer pessoa, isso é até bíblico. Você pode ajudar alguém em oração. Você pode interceder por alguém. Você pode jejuar por alguém, mas você não pode andar por ninguém. Ninguém pode andar por mim. O rio está à disposição, mas eis a pergunta: até onde você está disposto a entrar nele? Convido a igreja a se colocar de pé.